Esse é o canal Espírita Responde número 67 e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante aqui no canal Espírita. Nós vamos falar sobre como será a nossa aparência quando a gente desencarnar, quando a gente estiver lá no plano espiritual. Será que a criança que desencarna permanece criança lá na espiritualidade? Será que o idoso fica com a aparência mais jovem quando ele desencarna? Será que nós permaneceremos com essa aparência da nossa atual reencarnação ou nós podemos ter a aparência que tivemos em alguma reencarnação passada? Vamos entender tudo isso agora. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pelo amigo Gerson Rodrigues e ele diz o seguinte, olha só. Professor Luiz, gostaria de saber se, quando nós desencarnamos, continuamos com a mesma aparência ou a aparência do espírito é do jeito de quando éramos jovens? Gerson, muito obrigado pela pergunta e pela confiança e vamos lá então. Primeiramente, nós precisamos entender o seguinte: nós somos formados pelo espírito, o perispírito e o corpo material quando nós estamos reencarnados. O espírito somos nós, a nossa essência, quem somos. O corpo material é esse aqui, que nós, espíritos, habitamos enquanto reencarnados, para que a gente possa passar pelas provas e pelas expiações que irão alavancar a nossa evolução moral e espiritual. Entre esses dois, espírito e corpo material, nós temos o perispírito, que é um corpo sutil, fluídico. Quando nós estamos reencarnados, pessoal, é ele que faz a ligação do corpo físico com o espírito. E quando morremos, desencarnamos, nós deixamos para trás apenas o corpo físico, que é de fato aquele que morre. Nós vamos para a erraticidade, para a espiritualidade, em espírito revestido pelo nosso corpo fluídico, chamado pelo apóstolo Paulo de corpo espiritual, que é o perispírito. Então, pessoal, quando um médium vê um espírito, na verdade ele está vendo perispírito, assim como você que está assistindo esse vídeo está vendo o meu corpo físico. O médium vê o corpo fluídico. E note que o perispírito, lá na espiritualidade, conserva a aparência do corpo físico da última reencarnação. É por isso que o espírito se apresenta na forma, digamos, humana, com a aparência que tinha quando encarnado, na forma de homem ou de mulher, de criança, adulto, idoso e assim por diante. Mas a pergunta, nós vamos manter a aparência que tínhamos quando desencarnados? Por exemplo, quem desencarnou em idade avançada permanecerá na espiritualidade como uma pessoa idosa? Quando uma criança desencarna,
ela continuará com essa aparência e a idade cognitiva de quando desencarnou? Uma pessoa que tinha, por exemplo, alguma necessidade física especial, alguma deficiência física, permanecerá assim na espiritualidade? Bom, pessoal, a resposta vai depender de muitas situações. Em um primeiro momento, sim, nós permanecemos com essas características e a mesma aparência que tínhamos quando reencarnados. Muitos de nós sabemos, atraído para o umbral, outros vagam pela terra, e nós temos vídeos aqui no canal explicando por que tais situações acontecem. Muitos precisam ser levados até postos de socorro, até hospitais no plano espiritual. E mesmo já estabelecidos em alguma colônia, nós levamos um tempo de adaptação nelas. Mas depois de algum tempo é possível sim mudar a nossa aparência lá na espiritualidade. Tudo vai depender da nossa vontade, do nosso conhecimento para fazer isso e da nossa necessidade de evolução, pois nós continuamos a evoluir enquanto estamos na espiritualidade, entre uma reencarnação e outra. E mais, pessoal, em alguns casos, podemos até não ter a aparência da última reencarnação, mas sim podemos nos apresentar com a aparência de alguma reencarnação passada. Querem ver 2 exemplos? Emmanuel, mentor espiritual do nosso amado Chico Xavier, que se apresentava, eu digo apresentava, pois ele já está reencarnado, sob a forma, a aparência da reencarnação dele na época de Cristo, quando ele era o senador romano Públio Lentulus. Ou mesmo Maria, a mãe de Jesus, que encarnou na Judéia para auxiliar nosso Mestre em sua missão de amor e piedade, e hoje se apresenta na espiritualidade com outra aparência. Se você quiser saber qual a aparência dela hoje na espiritualidade, eu vou deixar um vídeo bem bacana, bem revelador aqui na descrição e no final desse vídeo nosso aqui. Vai aparecer uma telinha, acho que por aqui, é só vocês clicarem nela para ver que interessante o quadro mostrando a aparência da nossa mãezinha. Bom, mas então é muito comum que a pessoa que desencarna em idade avançada, depois de um tempo na espiritualidade, tenha a aparência mais jovem do que tinha quando desencarnou. Também ocorre que as deficiências, depois de um tempo, não apareçam mais. A pessoa, o espírito, não as tem, nenhuma delas. E nós também temos o caso das crianças, elas podem continuar com a mesma aparência, principalmente os bebês, que podem permanecer assim até a próxima reencarnação. Nós temos ainda o caso de crianças que já de maneira muito rápida adquirem a aparência adulta, ou aqueles casos em que as crianças vão crescendo, digamos assim, a maneira que cresceriam se ainda estivessem reencarnadas. Mas claro, pessoal, no caso das crianças, os mentores é que irão analisar a questão, se elas permanecerão como estão, ou se já terão a aparência adulta, ou se isso se dará de maneira gradual, pois a criança não tem condições de decidir isso sozinha. Então os mentores irão analisar aquilo que for melhor para elas, de acordo com a necessidade de evolução delas. E nós temos ainda uma outra situação, pessoal. Espíritos inferiores que possuem esse conhecimento de mudar a aparência também. Por exemplo, nós já falamos aqui no canal sobre pessoas que fazem o tal pacto com o diabo, que na verdade não é com o diabo, pois o diabo não existe, mas sim com espíritos obsessores. Caso a pessoa que faça esse pacto tiver mediunidade, conseguir ver esse obsessor, o obsessor, irá se apresentar para essa pessoa na forma do diabo,
pois é nisso que a pessoa acredita. E nós temos ainda, pessoal, o caso de irmãos, espíritos sofredores e que ainda estão voltados ao mal, que têm a sua aparência modificada, mesmo que involuntariamente, como os irmãos que adquirem a forma ovoide. Nós temos vídeos também aqui no canal sobre isso, ou os irmãos que, devido à confusão mental e sentimentos ruins, adquirem formas verdadeiramente animalescas. Mas é claro, pessoal, eu sempre digo isso aqui no canal Espírita. É preciso que a gente pratique a nossa reforma íntima agora, para que quando a gente voltar à espiritualidade, a gente chegue lá plenos e com a oportunidade de adquirirmos a forma, a aparência que a gente deseja, para que a gente continue lá a nossa evolução moral e a nossa evolução espiritual. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!